a gente tem uma questão importante decidindo em Brasília, que está sendo decidida em Brasília, né? Com as centrais sindicais, né? Estamos falando aí do 6x1, 5x2. Vamos voltar para Brasília, porque hoje é um dia importante, porque o texto da escala 6x1 vai ao Congresso. Vamos lá? Estamos com o Marco aí de novo, em Brasília? Vamos ao vivo com ele. E aí, Marco, mais uma vez aqui conosco. Bem-vindo sempre. É o fim da escala 6x1? Seria aí os primeiros passos desse final de escala 6x1? O assunto continua repercutindo bastante, as discussões continuam. Ontem, antes de enviar o projeto ao Congresso, o presidente, a gente acompanhou isso aqui ao longo da programação da Jovem Pan, ontem aqui no Morning Show, que houve um almoço, né, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse encontro aconteceu no Palácio do Planalto, contou também com a presença do novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o José Guimarães, do líder de governo na Câmara, o Paulo Pimenta. A ideia desse encontro foi justamente alinhar a estratégia política para evitar ruídos com o Legislativo e garantir um caminho mais rápido para a proposta do fim da escala 6x1. Aí sim, depois do almoço, o governo formalizou o envio de um projeto de lei em regime de urgência constitucional. Inclusive, o presidente Lula acabou de publicar nas redes sociais essa informação há aproximadamente 1 hora. Esse mecanismo obriga a Câmara e o Senado a analisar o texto em até 45 dias. Se esse prazo não for cumprido, a pauta do Congresso fica trancada até que o projeto seja votado. O texto, como você disse, propõe o fim da escala 6x1, reduzindo a jornada semanal de 44 para 40 horas, sem corte de salário. A proposta também garante 2 dias de descanso remunerado por semana, consolidando o modelo 5x2 como regra geral para os trabalhadores. A novidade é que hoje, por volta das 16 horas, o presidente Lula se reúne com representantes da CUT, CTB, Força Sindical, com o objetivo de ouvir as centrais sindicais e reforçar o apoio à proposta, além de discutir a mobilização da base trabalhadora para pressionar o Congresso e também aprovar o texto. Então, o que a gente percebe, Fernando? Que o presidente Lula, ele quer acelerar esse processo. Esse almoço de ontem é prova disso, esse encontro de hoje às 16 horas é mais uma prova, ouvindo, claro, quem se interessa bastante no assunto, que é justamente a classe sindical. Agora o presidente Lula vai ouvir os impactos dessa mudança por meio dos trabalhadores. Esses encontros com diferentes classes já vinha acontecendo. Claro, há quem goste, há quem não goste, há quem aprova, há quem não aprova, e esse assunto continua ganhando repercussão e principalmente discussão. E aí, vai ser uma boa essa mudança na escala? Uns dizem que sim, outros dizem que não. E agora vamos ver o que acontece nessa reunião prevista para as 16 horas aqui em Brasília. Enquanto estamos aqui ao vivo, Fernando, vale ressaltar que a todo momento passam aqui representantes sindicais da CUT, da CTB, que já chegaram em Brasília e estão se preparando para esse encontro logo mais às 16 horas e continuaremos acompanhando tudo aqui direto de Brasília, Fernando. Com certeza, Marco, muito obrigado. Um bom trabalho para você, um bom dia aí, boa quarta-feira. Valeu, obrigado pelas informações. Por esse lado, eu quero ouvir o nosso sofá da discórdia, porque com relação ao lado dos sindicatos, parece que não há dúvida, todos são favoráveis, mas a gente ouve aqui muitos empresários e setores do empresariado que estão radicalmente contra o fim da escala 6x1. Eu acho que o problema maior hoje em dia é que o governo quer dar o doce, que é diminuir a escala, mas ele não quer pagar o custo, que é aumentar a produtividade. A gente sabe que a maioria das pessoas que empregam hoje no Brasil são micro e pequenos empreendedores, não são as grandes empresas que é o que eles tentam vender, que olha, nossa, o empresário é milionário no Brasil e ele está fazendo você trabalhar 6x1 porque ele é um empresário maldoso. A verdade é que são micro e pequenos empreendedores que realmente, no fim do dia, precisam de fato aumentar a produtividade antes de pensar em diminuir a
a escala. Se a gente pensar, por exemplo, num dono de uma pequena farmácia regional, assim, de bairro, imagina para o cara que hoje ele tem a farmácia dele aberta 6 dias e fecha um dia, ele precisar diminuir um dia de recebimento de valores e manter o salário dos seus funcionários. Como que esse cara vai conseguir manter ali o pagamento dos seus funcionários, o seu negócio andando? São nessas pessoas, os pequenos e os microempreendedores, que são realmente as pessoas muito interessante isso, Ana, porque a farmácia hoje não vai fechar. Exato. A farmácia não vai Principalmente fechar. no interiorzão, né, Ela não vai fechar. Inevitavelmente, esse custo vai ser passado pro consumidor. De alguma forma. A gente já falou, alguns empresários já disseram que, literalmente, o fim da escala 6x1 é o famoso projeto Elma. Elma roubada. Porque, para eles, é muito complicado. Eu lamento que ontem o Henrique, um momento, ele disse assim, é só não abrir empresa. É só você não montar um negócio. Eu acho que quando a gente tem esse tipo de pensamento, é dizer que o Brasil não precisa, então, de empresa, então não precisa de emprego. Então a gente vai viver de quê? Vai viver de renda como? Vai virar benefício, programa assistencial. Ô Henrique, desculpa, só para colocar aqui uma questão até favorável à discussão, para dar um pouco de razão para o Henrique também, porque a gente está discutindo aqui o fim da escala 6x1 e o fundador e CEO do Zoom, né, fez tanto sucesso na pandemia, né, o Eric Yuan, ele fez uma previsão ousada. Perguntaram para ele, como é que você se enxerga o mundo, como é que você enxerga o mundo daqui a 5 anos? Aí ele falou assim, olha, em 2031, daqui a 5 anos, a gente vai ter uma semana com apenas 3 dias de trabalho. Poxa, ele avançou na escala. E sabe o que ele... Sabe o que ele fala? Ele fala assim, Henry Ford, o grande visionário, em 1926, já tinha criado a semana de 5 dias. Lá atrás. Olha, o Matheus disse que eu falei que não era para abrir empresa. Não foi exatamente isso que eu disse. Tem o vídeo, Henrique? Eu sei que tem o vídeo. Exatamente por isso que eu estou falando. Inclusive, eu postei o vídeo de eu falando isso, porque eu concordo com o que eu falei. Então você falou. Exato, mas eu não disse isso que você falou. Esse é o problema. O que eu citei é que se você não quer arcar com impostos, se você não quer arcar com os riscos de se ter uma empresa, não abra uma empresa. Foi isso que eu falei ontem, claramente. Mas vamos lembrar uma coisa. Todos os avanços da classe trabalhadora na história foram antecedidos de terrorismo patronal. Todos. Então, desde as férias, o 13º... Desde o fim da escravidão. Fim da escravidão, nos anos 1800, no fim dos anos 1800, todos foram antecedidos de terrorismo patronal. Essa choradeira que tem desse lado do empresariado é sempre a mesma coisa. Toda vez que tem algum avanço de direito do trabalhador, a classe dos empresários se junta para se posicionar contrária a isso. Quando é para aumentar o preço, eles falam que o mercado, não sei o quê, colocam um monte de narrativas. Quando é para melhorar a vida do trabalhador, eles são os primeiros a serem contrários. A verdade é que a produtividade ao longo dos anos aumentou. A escala não diminuiu. Hoje, para você fazer uma série de coisas na economia, você não precisa do mesmo número de pessoas que você precisava há tempos atrás. E a tendência é que esse número diminua. E aí você não consegue fazer uma manutenção, uma redução da escala de trabalho. A justificativa sempre dos empresários é essa de que o Brasil vai quebrar, nunca quebrou, não vai ser agora que vai quebrar. O que quebra o país de verdade é povo sendo explorado, é povo sendo mal pago, é povo sem perspectiva na vida no trabalho, é povo sem qualidade de vida. Isso quebra o país. Agora, aumentar direitos, dar dignidade ao trabalhador é o que vai fazer, inclusive, as empresas prosperarem mais.